Bom dia a todos, bem-vindo ao canal CryptoDexter. Mr. Silva aqui com vocês. Aqui fazemos análises simples, diretas, ligando pontos de tendência, formando linhas de tendência e analisando zonas de suporte e resistência. Aqui a gente vai direto às cartas, no caso hoje a carta. Vamos fazer um update rápido aqui de Bitcoin, gente. E 5 dias atrás aqui para vocês, tá bom? Gente, antes de eu prosseguir aí, colocar o vídeo do próximo, o trecho que eu quero tocar para vocês do último vídeo, eu estou mostrando essa janelinha aqui, o thumbnail, que é esse vídeo que eu fiz há um mês atrás, onde eu faço uma análise técnica. Como vocês vão ver aqui, olha, eu mostro lá uma possibilidade que o Bitcoin poderia bater 126 mil, caso ele subisse, né? No momento em que ele estava ali, ele revertesse e começasse a subir, ele poderia bater 125 mil. Mostra isso através de análise técnica, não é achismo. Claro que a gente não tem como dar um número preciso, gente, ninguém tem bola de cristal, mas eu mostro, na hora lá eu falo 125 mil, mas se vocês olharem onde eu coloquei um cursor, que é a linha onde ele poderia atingir a máxima, que seria uma resistência, dá 125.900. Ele bateu 126.294, mas é uma análise bem interessante, está no final do trecho onde eu falo sobre Bitcoin, que eu acho que eu falo também sobre Solana nesse vídeo. Dê uma olhada, é interessante, vou deixar o link para vocês. Dê seus likes, gente, por gentileza, subscrevam no canal, passem para os amigos e para as amigas que gostam desse espaço e vamos lá assistir aí um trecho do último vídeo. E aí tem essa outra linha também, que é uma linha de suporte, que o Bitcoin, ele furou essa linha e voltou, vou botar ela em branco, porque ela está formando um triângulo aqui com essa outra linha aqui. Então aqui nós temos dois patterns aqui, né? Duas formações aqui, duas tendências do Bitcoin. Nós temos essa linha aqui, temos essa outra linha aqui que está formando um triângulo. Por enquanto ele está sendo parado aqui, né? Na casa dos ele parou aqui 111.900, atualmente ele está em 113. E o que a gente tem aqui? Nós temos uma outra formação aqui, gente, que é um canal paralelo. O Bitcoin está aqui, ó, ele está formando um canal paralelo. Vamos botar isso aqui mais grosso para destacar. O Bitcoin formou esse canal paralelo, que ele furou duas vezes, né? Aqui nessa alta de agosto e na última alta aqui agora de outubro, mas ele voltou, ele está aqui. Então aqui, o que a gente vê? A vela de hoje, né? A vela de hoje está aqui, está segurando aqui na parte inferior desse triângulo. É um triângulo ascendente, que é bullish, né? É touro. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa outra linha aqui, que agora a gente está vendo, né, dentro de um canal paralelo, vendo aí de um outro ângulo. Se o Bitcoin não segurar se ele não segurar essa linha de suporte aqui do triângulo, ele provavelmente vai descer até essa linha aqui do inferior do canal paralelo. E geralmente no canal paralelo a gente tem uma linha aqui que é a linha mediana do canal paralelo, que geralmente ela também fornece uma área de suporte ou de resistência. No momento ela está oferecendo uma área de suporte. Então aí é o próximo degrau para o Bitcoin. Se ele não segurar essa linha de suporte branca, nessa casa de 111, 112 mil, né, gente? A próxima parada do Bitcoin vai ser essa parte inferior do canal paralelo aqui, que é 104 mil. Aí, cara. Bom, então é isso, gente. Olha aqui onde é que a gente chegou. Mostrei lá para vocês, né, o que estava acontecendo. A gente estava aqui em cima dessa linha. Estava aqui dentro do triângulo, na verdade, né? E a gente acabou quebrando, né? E aqui onde é que a gente veio parar? Veio parar no canal paralelo, gente. Então, que eu tinha mostrado para vocês, o canal, deixa eu ver se eu guardei ele aqui para não ter que fazer outro. Tá aqui, eu tinha mostrado esse canal paralelo para vocês lá no último vídeo. E foi exatamente aqui onde a gente veio parar, né? Até o momento. Canal paralelo, eles podem se... Como é que é um canal paralelo descendente, gente? Geralmente o canal... geralmente, tudo aqui é estatístico. O canal paralelo descendente, ele tem uma tendência até bullish. Vamos botar aí 70% dele acabar indo para cima, né? Reverte e ele quebra para cima. O canal paralelo ascendente, ele tem um viés de bearish, né? De touro. E o canal descendente, que é o que a gente tem aqui, ele tem um viés de bull. Mas não quer dizer que ele vai quebrar. E como eu já repeti aqui várias vezes para vocês, eu vou tirar aqui, repetir não, já mostrei várias vezes para vocês, o Bitcoin ele tende a fechar
os gaps que ele forma aqui no canal do CME Futures, né, do mercado do Chicago Mercantile Exchange, que não funciona nos finais de semana. Quando abre quando abre na segunda-feira, ele forma gaps. Aqui já fechamos várias gaps desde que eu comecei a fazer o canal aqui, né? Vou mostrar para vocês. Ó, teve a gap de 114 que ele fechou. Aliás, aqui eu não estava ainda fazendo o vídeo, mas aqui a gente teve a de 111, fechamos a de 112 e temos aqui uma de 92. Temos uma gap a 91.900, que é 92. Muitos youtubers, né, de criptomoeda dizem que isso não se aplica ao Bitcoin, que essas gaps elas são todas fechadas no mercado de ações, né? Mas eu tô nisso desde 2017, gente. E assim, eu vi quase todas as gaps fecharem. Nós temos aqui duas exceções que é meio assustador, né? Temos uma gap aqui a 20 mil dólares, mais ou menos. Vou botar aqui no canal vou botar aqui na 4 horas, que o 4 horas às vezes a gente vê melhor as gaps, que tem gap às vezes que você nem vê na carta de um dia. Então tá aqui, ó, duas gaps que o Bitcoin nunca fechou. Eu acho difícil, a não ser que tenha uma coisa muito catastrófica, né? Aquele Black Swan, né? O cisne negro aí aconteça em algum momento, de repente alguém, né, vai botar notícia aí de que a computação quântica quebrou o Bitcoin, aí pode ser que ele desabe. Mas aqui temos aqui a gap. Na verdade, essa gap tá eu coloquei até errado, gente. Ela tá aqui, ó. Essa gap, que na verdade a gap tá aqui, ó. Então temos essa gap aqui a 20.145 dólares e temos uma 9 mil dólares, gente. Essas foram as únicas duas gaps que eu não vi fechar até hoje, tá ok? Então, assim, aquela de 92 pode não ser fechada, como pode ser fechada. As probabilidades dela ser fechada é bastante, eu diria, de 50% para cima. Por quê? Porque ela está bem próxima dos valores de onde o Bitcoin está indo agora. Né? Até aqui, ó. E essa outra gap aqui de 9.600, 9.700 dólares. Então, essas são as únicas gaps que o Bitcoin não fechou até hoje. Entendeu, gente? E aí, a gente volta aqui. Vamos lá para a carta de um dia agora, para a gente ficar melhor aqui da gente enxergar. Então essas são as únicas duas gaps que eu não vi o Bitcoin fechar até hoje. Pode ser até que tenha mais alguma aí perdida que eu não detectei. Então tá aqui. Se a gente pegar essa linha de tendência aqui de baixo, a gente está na carta da CME Futures, né? Que eu já expliquei também que as velas aqui tem uma configuração um pouco diferente do que das velas dos exchanges. Mas se a gente pegar aqui, é bem próximo lá do exchange, a gente vê que você tem essa linha de tendência aqui que começa, o primeiro toque aqui em outubro de 23, foi tocada de novo em agosto de 24, setembro de 24, outubro de 24, duas vezes aqui em abril de 25. Então isso aqui é uma linha de suporte, a gente vê que é uma linha de tendência, um trend line que tem bastante suporte, né? Olha quantos toques houveram nesse trend line. E está aqui, atualmente está aqui em 94, se você pegar uma linha reta, né, que eu sempre falo, né, pega a linha reta da vela atual para ser conservador e vem para baixo. Toca em 93.450, mas o que pode acontecer? Temos exemplo aqui, gente, aqui, ó. A vela dá um wick é aquele rabinho dela, aquele chicote dela, ela dá um wick desse aqui, ó, e fecha a gap. Que se vier a acontecer, se o Bitcoin não reverter desse momento aqui, e vier acontecer, ele dá o wick aqui. Ele dá um wick, fecha essa gap e volta. Que eu acho que pode ser que aconteça. Né? Vamos agora ver aqui a vela do exchange. Eu uso o Kraken, porque é onde eu faço meus trades, né? O único que eu uso é o Kraken. Espera que eu esbarrei aqui com o mouse. Agora. E se a gente pegar aqui pelo exchange, está dando 93, né? 93 mil. A gap, ela é mais ou menos aqui, gente. É um trisco, tá vendo? A gap é 91.900. Então, e é uma zona também, se a gente ver aqui, que vai ser uma zona de suporte. Assim como essa linha, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é uma linha de suporte. Isso aqui é uma zona de suporte agora. Olha lá. 80, pode ir até 89, não se sabe, né? Um trisco desse aqui, né? Aqui. Opa, é isso que eu quero. De onde saiu isso?
Você pega aqui esse wick que teve aqui, né? Ele deu uma boa descida, né? Aqui. Você pega um wick desse aqui, dá uma chicotada ali, fecha a gap, ou até passa um pouco da gap e volta para. E outra coisa, gente, que eu já quis comentar isso várias vezes, esqueci de comentar em outros vídeos. Mesmo que o Bitcoin venha até aqui, até fecha essa gap, ou até essa zona aqui de suporte, né? Que nós temos aqui vai ser uma zona de suporte. Pode ser tanto aqui, que aqui, ó, 91.400, até um pouco abaixo da gap. E se a gente quiser exagerar e vier até aqui, dá 89.900, ele descer aqui, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que mais provável tá aqui, ó, ele descer aqui, dar uma chicotada e fechar a gap, ou não. Pode ser que ele bata aqui na parte de baixo, né, dessa... Aqui é meio que uma cunha ascendente. Pode ser que ele venha até aqui, essa linha verde, né, que é suporte o suporte da parte inferior da cunha ascendente. Pode ser que ele atinja aqui, toque e vá e suba, né, e reverta, suba e nunca mais volte. E fique como aquelas... Ou pode ser que ele volte bem mais tarde, depois que acabar o ciclo de 4 anos. Esse bull market que a gente está agora, ele entra num ciclo de bear market, pode ser que ele volte e pegue nessa linha. Tudo são probabilidades, mas fica aí a nossa análise de hoje. O que eu queria falar, mesmo que ele venha até aqui, toque esse toque aqui para fechar o gap e volte, gente, ele ainda está num bull market, tá? O bull market não quer dizer que ele sobe numa linha reta, como se fosse uma ribanceira. O Bitcoin, ele, né, como qualquer ativo, ele tem suas altas e baixas dentro de um ciclo, que é o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Então tá aqui, gente, o index do Bitcoin. Vou tirar aqui o VRVP. Isso aqui é uma visão macro do Bitcoin, se a gente olhar. Essa carta, quando começou aqui no TradingView, né? A carta ele começa a ter a carta do Bitcoin aqui em outubro de 2009, quando o Bitcoin foi lançado. Então a gente vê aqui, gente, olha como é que é. Se você olhar o Bitcoin no Big Picture de cima aqui, o Bitcoin só sobe, só sobe. E a gente está aqui nesse momento que a gente está tocando a parte de baixo aqui desse canal paralelo. E qual é a tendência aqui, gente? Se o Bitcoin seguir a tendência de subida, a gente vai ter uma reversão aqui já e vai começar a subir de novo. Eu plotei essa Fibonacci aqui. A gente aqui tá no logaritmo, tá? E eu plotei essa Fibonacci, deixa eu colocar na carta de uma semana. Essa Fibonacci eu tinha plotado daqui, tá vendo? Novembro de 2022, até aonde na época a gente estava aqui. A gente tinha chegado aqui, estava nesse pico aqui de março de 24. Aí eu plotei a Fibonacci, aí você tem aqui essa zona de 1.618. Você tem aqui o Golden Pocket, que eles chamam, né? Que é geralmente onde o Bitcoin pode bater e voltar, onde ele tem resistência, né? Tanto para subida quanto para se ele estiver descendo, geralmente é onde segura. Se ele estiver subindo é onde ele bate aqui, ele vai ter resistência ou não. Continuar subindo, então ele volta. E se ele estiver descendo, quando ele bate no Golden Pocket, ele serve de zona de suporte, onde ele pode voltar ou não. E quando você traça do jeito que eu tracei aqui, né, para você saber onde onde o Bitcoin vai, na Fibonacci, o extremo onde ele pode chegar, tanto subindo como descendo, é isso aqui, 1.618. E aqui, conforme eu plotei a Fibonacci, que foi aqui da início dessa subida, dessa escalada que a gente está agora, em 2022, até, no caso, quando eu plotei, estava aqui a carta, estava aqui a vela, né? A carta estava até aqui, né? Março de 24, o extremo que deu foi aqui, 191 mil. Vamos ver o que vai acontecer. E esse é o nosso update de hoje. Fiquem com o canal, dê seus likes, passem para os amigos e para as amigas que gostam desse espaço, tá ok, gente? Ajude o canal a crescer. E hoje é terça-feira, uma boa semana aí para vocês. Mr. Silva aqui, CryptoDexter.